Depois eu queria perguntar para o deputado Antônio de Paulo, que conviveu com esse pessoal aí, Tá como é chegando que aqui. se ele já imaginava que isso pudesse chegar a esse ponto. E o coach fez a pergunta, né? Se o senhor já imaginava que chegássemos a esse ponto. Então, passo a primeira pergunta do Ricardo Coach ao senhor, deputado. Bem-vindo, boa tarde. O senhor é um dissidente do bolsonarismo, mas conviveu com esse povo muito tempo, né? Por tudo que o senhor viu naquela época, dava para imaginar que chegaria a esse ponto? Bem, eu quero cumprimentar a todos que são seguidores aí do UOL e aí abraçar a todos vocês. Bem, respondendo a pergunta de forma objetiva, eu já imaginava que alguma coisa daria errada. Eu fui o primeiro deputado, o único deputado de direita a manifestar a minha contrariedade quando o Jair Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, indicou o Flávio Bolsonaro. Porque eu sabia que o Flávio tinha tudo para ser o maior cabo eleitoral do presidente Lula. E por quê? Porque quem é da política do Rio de Janeiro e conviveu com o Flávio Bolsonaro sabe que ele sempre teve essa tendência, essa volúpia, né? Pelos bens materiais, não é? Isso aí, digamos assim. E agora isso está sendo revelado, né? Agora, embora vocês não tenham feito essa pergunta, mas eu faço a seguinte leitura. Não acreditem de que o Flávio Bolsonaro vai sair dessa disputa. Não vai. Nem que para isso ele derreta a direita brasileira, da qual eu me faço parte, eu me identifico. E por que não? Porque, na verdade, esse não é um projeto político. Esse é um projeto de poder. E um projeto de poder familiar. Perder para o presidente Lula, para a família Bolsonaro, é ganhar. O que eles só não podem permitir é que haja o surgimento de uma nova liderança na direita. Então, eles vão manter-se, vai manter a candidatura, mesmo sangrando, para que a polarização continue e a família se mantenha como a única opção da direita brasileira. Isso é um projeto de poder, não é um projeto político. Portanto, perder para Lula, de alguma forma, também é vitória. Letícia. Deputado, boa tarde. Aqui no Congresso eu tenho escutado muitos colegas do senhor dizerem que estão muito preocupados com a extensão desse caso, qual é o envolvimento dos filhos do Jair Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. O Flávio participou de uma reunião hoje com os deputados do PL, ele teve uma conversa com os senadores, mas todo mundo está com uma preocupação do tipo, o Flávio disse que esse daqui é o limite, mas será que ainda tem algo que pode aparecer? Qual a sua impressão sobre isso e o que o senhor tem ouvido dos seus colegas aqui no Congresso? O que eu tenho é que a quadrilha não combinou o jogo, não é? Eles não conversaram entre si. E porque não conversaram entre si, é que está acontecendo isso. Ou seja, as múltiplas versões que estão surgindo justamente por conta disso. Eles não combinaram o jogo, Flávio não combinou o jogo com o Mário Frias, saiu agora a nova versão da produtora dizendo que o Vorcaro bancou 90% já da produção do filme. Então, não precisa nem ser bom de matemática e eu não sou. Ora, se o Vorcaro pagou 90% do filme e suponhando e pensando, partindo do pressuposto, supondo que esses 60 milhões, 61 milhões foi realmente para a produção do filme, significa o seguinte, de que os 61 milhões, já que a gente não sabe de outros patrocinadores, bancou 90% do filme.
mas o pedido foi de 130 milhões. Ou seja, dá para a gente entender de que há um cheiro de lavagem de dinheiro aí. Por quê? Se o Vocaro, repito, a produtora disse, Vocaro bancou 90% da produção, ok? Partindo do pressuposto que o que ele deu, o que chegou nas mãos do Flávio, mais de 60 milhões, foram totalmente para a produção do filme, por que estava sendo pedido 130 milhões? Ok? Então, isso vai ter que ser explicado também. Repito, eles não combinaram a mentira. Por isso estão sendo expostos nesse momento. Eu queria até perguntar para o senhor, porque o senhor é do Rio de Janeiro e conhece bem a família Bolsonaro, né? Porque ela se estabeleceu no Rio, o próprio Flávio foi deputado estadual durante muito tempo. Muitos nacionalmente ouviram falar dele pela primeira vez com o episódio da rachadinha, né? Divulgação da investigação feita pelo COAF e aqueles relatórios de atividade financeira. Bom, e segue, a família segue ditando regras, né? Foi ela que quis indicar o Douglas Ruas agora para o governo do estado, que vai ser o candidato do PL também. Como é que o senhor observa esses movimentos? Eu vou dizer aqui uma coisa, porque o que a direita bolsonarista faz? Como eu sou o único deputado federal a ter coragem de direita, a ter coragem de fazer esse enfrentamento, o que eles tentam fazer? Eles tentam me desqualificar como se eu estivesse a serviço do presidente Lula. Não, eu não estou a serviço do presidente Lula, nunca votei no presidente Lula, tenho amigos que são da esquerda, conheço gente séria que é da esquerda, conheço gente honesta que é da esquerda, como eu conheço também na direita. Assim como eu conheço também bandidos que estão na direita. Assim como eu também conheço alguns bandidos que possam estar na esquerda. Acontece o seguinte, quando eu faço essas denúncias, é justamente para tentarmos salvar a direita brasileira. É justamente para nós tentarmos salvar a direita brasileira, porque os absurdos que Flávio está fazendo vai dar ao presidente Lula, anota o que eu estou dizendo, uma possível vitória no primeiro turno. E por quê? Porque se a pesquisa Atlas Intel for realmente uma pesquisa assertiva, e outras pesquisas confirmarão isso ou não, na margem de erro, Lula chega a 50%. Ou seja, faltando muito pouco para uma vitória já no primeiro turno. Mas por que isso? Porque a família Bolsonaro insiste em dar para a direita apenas o Flávio como opção. Então, se eles insistirem nisso, nessa loucura, e não entender que é game over, porque o que está sustentando o Flávio ainda é a rejeição ao PT, é a rejeição que o presidente Lula ainda tem. É por isso que os números do Flávio ainda não derreteram, não é? Porque a pessoa pensa o seguinte, bem, eu não gosto do Lula, só tem o Flávio, então eu vou tentar sustentar até onde eu posso. Só que isso tem um limite. E por que tem esse limite? Preste atenção, rapidamente eu já concluo esse meu raciocínio aqui rápido. O voto da esquerda sempre foi um voto pragmático. O voto da direita, ele é um voto muito moralista. É um voto muito baseado na moral. Ou seja, qualquer escândalo, a direita é muito mais sensível aos escândalos. Portanto, se as mentiras do Flávio continuarem, se os escândalos de Flávio continuar, há uma tendência que mesmo esse eleitor que tem rejeição ao presidente Lula, o que ele vai fazer? Ele vai minguar esses números do Flávio Bolsonaro,
ou ele parte para outras opções de candidatura, não é? Ou o próprio Caiado, que é o meu candidato a presidente, eu sou do PSC ou do PSD, ou então o próprio Zema, o próprio Renan, ou ele migra, ou ele simplesmente rejeita e não vai para a urna e não vai votar. Portanto, a falta de estatura moral do Flávio Bolsonaro pode entregar ao presidente Lula uma vitória no primeiro turno. É como se Lula jogasse parado em cima do erro do Flávio, em cima do erro da insistência da família Bolsonaro em não apresentar ou não permitir que outras opções surjam nesse momento na direita. Eu tinha te perguntado sobre o Rio de Janeiro também, né? Que chegou nesse ponto. A sua pergunta sobre o Rio de Janeiro foi... sobre a família, a influência da família Bolsonaro nas lideranças políticas que são formadas, né, no estado do senhor. Sim, olha só. Para que você entenda que o que acontece com o Rio de Janeiro, você precisa entender dois fenômenos. Primeiro foi a Lava Jato. A Operação Lava Jato, talvez não. O Rio de Janeiro foi o estado mais afetado pela Lava Jato, ok? Os principais políticos do Rio de Janeiro se sucumbiram diante da corrupção exposta pela Operação Lava Jato. E, concomitantemente a isso, surge a onda bolsonarista, não é? Ou seja, você tem os grandes políticos afundando moralmente no Estado e a onda bolsonarista levantando uma série de políticos que, na verdade, negam a política, não é? Que, na verdade, são políticos que negam a política. São políticos simplesmente não de entrega, não de mudança da vida do trabalhador e da trabalhadora. Mas são políticos ali de rede social, cuja única missão é defender cegamente a família Bolsonaro, não é? Então, hoje a situação do Rio, ela é muito caótica e boa parte desta culpa é da família Bolsonaro. E por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Quem nos apresentou o Wilson Witzel foi a família Bolsonaro. Quem nos apresentou e pediu para votarmos no Cláudio Castro foi a família Bolsonaro. Quem está dando sustentação à quadrilha do Cláudio Castro, agora encabeçada pelo deputado Douglas Ruas, é a família Bolsonaro. Ora, se eu lhe apresento um profissional e eu garanto que esse profissional é sério, você confia na minha palavra, esse profissional te rouba. Ora, o que você espera de mim? Que eu venha até você, lhe peça desculpa por ter apresentado esse bandido e então eu faça a meia culpa. Eu apresentei. O Flávio Bolsonaro, até hoje, e nem a família Bolsonaro, até hoje, pediu desculpas aos cariocas e aos fluminenses por ter apresentado o Wilson Witzel, Cláudio Castro, que formaram uma quadrilha que delapidou o estado do Rio de Janeiro. Aliás, o senhor Cláudio Castro poderá ser preso a qualquer momento. Aquele empresário que é o maior sonegador do Brasil, que o presidente Lula quer preso, e ele já pediu ele ao Trump, dizendo: tem um cara aí em Miami, escondido aí no seu país, vamos combater o crime organizado a partir daí. Me entrega esse camarada. Esse camarada chama-se Ricardo Magro, que é sócio do Cláudio Castro e que vem a ser também sócio, de alguma forma, do Flávio Bolsonaro, já que o Flávio é quem dá sustentação política
ao governo Cláudio Castro. Dava sustentação política e ainda dá porque está apoiando o Cláudio Castro e o Douglas Ruas também. Cláudio para o Senado e o Douglas Ruas para o governo. Ora, por que eu estou dizendo de que o Castro pode ser preso a qualquer momento? Porque a Polícia Federal já mostrou que ele entregou a Secretaria de Fazenda do Estado, ele entregou a Procuradoria-Geral do Estado para esse... Opa! Tudo bem, tá no ar ainda. Ah, virou a câmera só. Tá no ar? Então vamos lá. Vamos lá. Ele entregou para o Ricardo Magro. Ele entregou. Isso o Cláudio Castro. Aí eu te pergunto, por que o Flávio Bolsonaro não larga a mão do Cláudio Castro? O Cláudio está queimado, está tosco. Por quê? Porque não pode. É sócio. Não dá. É sócio ali da mesma quadrilha. Por quê? Porque qualquer um largaria a mão do Cláudio, certo? Mas não pode. Por quê? Porque o Flávio sempre fez parte desse esquema do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Por isso é que ali eu estou denunciando. Esta quadrilha só está politicamente de pé porque Flávio Bolsonaro faz parte desta quadrilha. É por isso. A situação do Rio de Janeiro caótica moralmente só é caótica moralmente porque tem a sustentação e o apoio da família Bolsonaro. Tá certo. Quero agradecer ao deputado Otônio de Paula pela participação aqui conosco. Deputado, desculpa a demora aí para te chamar. Obrigado pela participação. Um abraço. Sempre um prazer, um abraço e sucesso a vocês do UOL.